Olá, estamos juntos aqui de novo. Eu gostaria de pedir para vocês darem seguimento a essa breve explicação apenas depois de realmente terem conseguido resolver as questões anteriores, até mesmo para que vocês possam se autoavaliar, saber como é que anda o desempenho de vocês aí sobre esse assunto, ok? Porque agora nós vamos discutir as questões que foram propostas, sugeridas que vocês fizessem. Então, nós temos aqui: os sinais neuronais são transmitidos de uma célula para outra em sítios, locais especializados conhecidos como sinapses. Qualquer alteração no potencial elétrico em uma célula neuronal desencadeia a liberação de pequenas moléculas sinalizadoras conhecidas como neurotransmissores, que são armazenadas em vesículas sinápticas e podem ser liberadas por exocitose. O evento que justifica adequadamente a ocorrência de uma sinapse inibitória é. Então, galerinha, de acordo com o que a gente viu, a gente comentou que o neurotransmissor ele pode ter uma ação inibitória ou excitatória. Vai depender de como ele vai interferir com a abertura ou fechamentos de canais presentes na célula pós-sináptica. Se eu estou perguntando de neurotransmissor inibitório, eu já consigo associar que o evento que vai acontecer para que eu tenha um potencial pós-sináptico inibitório é uma hiperpolarização. Se fosse excitatório, eu teria uma despolarização. Então, nós vamos analisar as questões que falam da hiperpolarização. Então, a letra A. Ele diz que a hiperpolarização devido a um aumento da permeabilidade da membrana aos íons cloro. A gente viu que os íons cloro ou cloreto apresentam carga negativa, deixando a membrana da célula no seu meio intracelular carregada negativamente, deixando-a hiperpolarizada. Consequentemente, a gente vai inibir a propagação do potencial de ação e vai inibir o efeito que aquele neurotransmissor estaria gerando, ok? Aqui na B ele diz hiperpolarização, ok, mas ele diz que é devido à redução da liberação do neurotransmissor GABA. Na verdade, o GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, ok? E se eu tenho uma redução da liberação de um neurotransmissor inibitório, eu não vou ter um efeito inibitório. Letra C. O evento é despolarização, a gente já pode descartar a despolarização, ok? Uma vez que a gente está pedindo efeitos inibitórios. Letra D, polarização, também nós podemos descartar. Polarização significa o repouso da célula, o repouso da membrana. E a letra L fala em hiperpolarização também, mas ele diz como resultado da ativação de neurônios que liberam glutamato, né? Que são neurônios glutamatérgicos. Nesse caso, o glutamato é um neurotransmissor excitatório. Logo, ele não vai gerar hiperpolarização. Então, a resposta correta para essa questão é o item A. Segunda questão proposta para vocês foi: no CDP2 do módulo de sistemas reguladores, aprendemos que existem várias substâncias chaves e estas podem apresentar ações inibitórias ou excitatórias. Davi, estudante do módulo, ao estudar o assunto, deparou-se com a informação abaixo. Primeira seção. Um neurotransmissor, ao interagir com canais de sódio, promove ações inibitórias. Por quê? Este íon, por estar mais concentrado no meio intracelular, sairá da célula através dos canais, deixando-a despolarizada. Vamos analisar as acessões. Primeira acessão. Se o neurotransmissor interage com o canal de sódio, ele vai gerar uma ação excitatória, porque o sódio é um íon com carga positiva. Então, a primeira acessão está errada. A entrada de sódio no interior da célula, ela promove uma despolarização, ela gera efeito excitatório. Por quê? Este íon, o íon sódio, ele diz aqui, está mais concentrado no meio intracelular, errado.
O íon sódio está mais concentrado no meio extracelular. E quando os canais de sódio são abertos, a tendência do sódio é deslocar-se para o interior da célula, deixando-a despolarizada. Ele segue esse deslocamento de fora para dentro a favor do seu gradiente de concentração. Então, a alternativa seria: as duas acessões são falsas. Letra E. Terceira questão. Quanto aos efeitos estimulatórios promovidos pelos neurotransmissores, analise a seção seguinte. Observem agora que ele está falando de efeito estimulatório. A gente já vai associar essa palavra estimulatório a despolarização. Os neurotransmissores estimulatórios, tais como serotonina e noradrenalina, discutido no GP2 ou CDP2, ao ser liberado na fenda sináptica e se ligar aos seus respectivos receptores, poderão promover despolarização da célula pós-sináptica. Corretíssimo, a gente viu que o neurotransmissor, para gerar uma ação, ele se liga a receptores na célula pós-sináptica. Por enquanto, a primeira acessão está tudo ok. Por quê? Após a ligação aos seus receptores, podem alterar a permeabilidade da membrana a íon sódio e ou cálcio, facilitando a condução do potencial de ação. A segunda acessão também está correta, porque como a gente viu, com a entrada de íon sódio ou cálcio no interior da célula pós-sináptica, nós vamos ter esses efeitos excitatórios, nós vamos ter uma despolarização. Então, a opção que fala isso que nós estamos comentando é o item B, que diz assim: as acessões em 1,2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da primeira. Item, letra B. Quarta questão. MAP, 40 anos, sexo feminino, tem um transtorno bipolar grave, apresentando quadros de alucinação com euforia. O médico prescreveu uma medicação que age nos receptores de GABA, ácido gama-aminobutírico. A família notou uma resposta bem rápida e MAP pareceu ficar mais calmo e consciente do mundo ao seu redor. Sendo assim, podemos dizer que GABA é um neurotransmissor. O caso, ele mostra que a paciente estava tendo quadro de alucinações e euforia. Isso é característico, pessoal, de uma excitabilidade anormal do sistema nervoso central. Então, nós temos que intervir, diminuir essa excitação, através da administração de substâncias, de medicamentos, por exemplo, que vão modular a ação de neurotransmissores inibitórios, como o GABA. Ok? Então, o GABA a gente já pode concluir a partir do contexto que é um neurotransmissor inibitório. Se, para a paciente, nós fôssemos administrar um medicamento que aumentasse a ação de um neurotransmissor estimulatório, ela iria ter mais alucinação e mais euforia. E nós não queremos isso. Então, nós queremos um neurotransmissor inibitório. E aí, os itens que retratam isso é o B, o C e o E. Vamos analisar esses três itens. B, inibitório, pois está envolvido com a abertura de canais de sódio. Errado. Se abre canal de sódio, não inibe, estimula. C, inibitório, pois este permite a abertura de canais de potássio na célula. Também está errado. Apesar do que, se abrir canal de potássio, o potássio sai da célula. Íons com carga positiva saem de dentro da célula, consequentemente, no interior da célula vai ficando mais negativo e vai ficar hiperpolarizado. Entretanto, o GABA ele não interfere com canais de potássio. O GABA é um neurotransmissor inibitório, mas a sua ação ela é condicionada à abertura de canais de íons cloro, permitindo a entrada de íons cloro, que como nós já discutimos, são íons que apresentam carga negativa no interior da célula. Então, a resposta para essa questão é o item E. E para finalizar, a gente colocou aqui uma questão desafio para vocês, pois nós estudamos os efeitos de neurotransmissores quanto às suas ações inibitórias e estimulatórias.
E aqui a gente está pedindo para que vocês façam essa classificação, ok? Quanto a essa ação inibitória e excitatória e justifique a resposta. Essa questão, ela sintetiza o que nós discutimos. Primeiro, se o neurotransmissor é inibitório, ele vai hiperpolarizar. Segundo, se ele é um neurotransmissor estimulatório, ele vai promover uma despolarização na célula pós-sináptica. Desses neurotransmissores que nós temos aqui, o GABA, nós já falamos, que promove a abertura de canais de cloro. Consequentemente, íons cloro vão entrar no interior da célula, deixando-a hiperpolarizada. Vai gerar um efeito inibitório. A glicina, ela também promove uma hiperpolarização. Também é um neurotransmissor inibitório. Noradrenalina, no sistema nervoso central, ela exerce uma ação principalmente estimulatória. Ele é quase que exclusivamente um neurotransmissor excitatório. Mas, dependendo do receptor que ele vai interagir, porque existem vários receptores para a noradrenalina, ele pode gerar também uma ação inibitória, mas não é o caso aqui. Nós consideramos normalmente noradrenalina como estimulatório e promove uma despolarização. A acetilcolina também é um neurotransmissor que tanto pode ter ação inibitória quanto estimulatória. Vai depender de quê? Vai depender do receptor. Se ela se liga ao receptor estimulatório, gera despolarização. Se ela se ligar a um receptor inibitório, gera hiperpolarização. Já a serotonina, glutamato e dopamina também são neurotransmissores que têm ações preferencialmente estimulatórias por promover uma despolarização na membrana da célula pós-sináptica. Pessoal, é isso daí. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar as nossas aulas. Qualquer dúvida, podem procurar os professores no PAD Monitor, no PAD Professor, que a gente estará disponível para vocês. Um abraço.